Ele é um tímido da escola, mas acaba conquistando a garota popular. Vem ver isso. Um jovem chamado Kanagi Minato está sentado em uma biblioteca, absorvido em um livro sobre essas figuras lendárias. Enquanto lê, ele aprende sobre um espadachim destemido, que, empunhando nada mais que um bastão de madeira, derrota sozinho 10.000 soldados. Ele também descobre a história de um sábio mago capaz de lançar poderosas magias sem sequer pronunciar uma encantação. No entanto, na era atual, essas histórias são consideradas meras lendas ou contos de fadas, muito distante da realidade que foram um dia. Apesar disso, Kanagi sonha em gravar seu nome na história, assim como fizeram os fundadores. Ele carrega o selo dos escolhidos, uma marca misteriosa que apareceu em seu corpo, e ele promete provar que é digno do título. No entanto, a realidade é dura. Enquanto seus colegas de classe comemoram a aprovação, Kanagi permanece sentado, com o olhar fixo na tela do celular. A mensagem à sua frente confirma seu pior medo. Ele falhou no exame de qualificação para caçador. Enquanto risos e aplausos enchem o ar, seus olhos ficam cheios de lágrimas. Para piorar, seus colegas de classe começam a zombar dele, brincando sobre organizar uma festa, enquanto sugere sarcasticamente que ele deveria limpar o lixo em vez disso. Como alguém que despertou, ele entende a regra simples. Escrever um nome garantiria o sucesso no teste. No entanto, apesar desse conhecimento, ele falhou por 3 anos consecutivos, recebendo nada além de ridículo e o rótulo de desgraça. Esta é sua última oportunidade. E com isso escapando por entre os dedos, ele se resigna à ideia de que se tornar um caçador é um sonho impossível. Sozinho na sala de aula, ele recolhe silenciosamente os pedaços de papel descartados, seus pensamentos pesados de decepção. Conseguir uma pontuação perfeita no exame escrito e dedicar anos a refinar sua aura não resultou em nada. Crash, a suposta marca de força, parece mais uma cicatriz vazia do que um presente. Segurando uma lata de lixo, frustração e tristeza acumulam-se dentro dele até que as palavras escapam. Ele também anseia por estar entre os fundadores, por ser reconhecido, por ser mais do que um fracasso. Uma voz de repente corta seu desespero, chamando seu nome e instigando-o em direção aos portões da escola. Sacudido de volta à realidade, ele hesita antes de responder que esqueceu completamente. Com um suspiro, ele deseja apenas uma vez ser admirado, ser celebrado, assim como o caçador de classe A, Hisaki Kaisei. Lá fora, uma multidão de estudantes já se reuniu, murmurando entre si sobre Hisaki Kaisei e seu charme. Sorrindo apologeticamente, o homem se dirige aos alunos, reconhecendo a agitação que causou. Enquanto isso, os seguidores de Hazaki voltam sua atenção para Kanagi, repreendendo-o por ter chegado tarde e feito seu líder esperar. Gaguejando, ele não consegue fazer nada além de oferecer um pedido de desculpas fraco. No entanto, antes que isso possa escalar, o próprio Hisaki intervém, instruindo casualmente seus subordinados a recuarem. Um de seus seguidores tenta explicar, mas Hisaki, sorrindo forçadamente, gesticula em direção à imprensa estacionada ali perto. A presença dos repórteres silencia quaisquer objeções adicionais, e seus subordinados rapidamente pedem desculpas. Um dos repórteres se aproxima de Hisaki, mostrando-lhe entusiasmadamente uma fotografia destinada à capa de um documentário que está por vir. A imagem captura o momento exato em que ele derrotou um dragão com um único golpe de sua espada. Quando perguntado sobre seus pensamentos, Hisaki responde com uma mistura de orgulho e constrangimento, admitindo que, embora seja uma ótima foto, ainda se sinta um pouco desconfortável ao se ver glorificado dessa maneira. Kanagi e Hisaki entraram na academia juntos há 3 anos, mas seus caminhos sempre foram drasticamente diferentes. Hisaki tem sido um prodígio, conquistando facilmente as melhores notas em todas as matérias, enquanto Kanagi tem sido nada mais do que uma reflexão tardia. Um alvo conveniente para o tormento constante de Hisaki. Agora, forçado a passar um dia inteiro ao lado de Hisaki para o documentário, Kanagi não pode deixar de questionar por que ele foi convocado em primeiro lugar. A curiosidade desperta entre os repórteres quando um deles aponta para Kanagi, perguntando sobre sua identidade. Sem hesitação, Hisaki se vira, como se estivesse pronto para fazer uma apresentação, apenas para pausar no meio da frase. Inclinando-se ligeiramente em direção a um de seus seguidores, ele sussurra uma pergunta rápida, perguntando o nome do rapaz. Eles revelam que é Kanagi Minato. Com um aceno suave, Hisaki repete o nome em voz alta, fingindo familiaridade. Ele então acrescenta que, embora as notas de Kanagi não sejam particularmente impressionantes, ele tem o hábito de constantemente buscar a ajuda de Hisaki. Tanto que isso frequentemente interfere em seu próprio treinamento. Essa declaração deixa Kanagi perplexo. Sua confusão só aumenta quando Hisaki continua informando os repórteres que Kanagi frequentemente busca assistência financeira. Kanagi conhece a verdade. Hisaki sempre foi quem tirava dele, nunca o contrário. É um ano como nenhum outro que ele já suportou, repleto de humilhação e impotência. Os repórteres, cativados pela narrativa de Hisaki, o elogiam como um modelo perfeito. Como para cimentar essa imagem, Hisaki de repente agarra Kanagi e proclama para as câmeras que ele em breve se levantará como um desperto, destinado a deixar sua marca na história. Os repórteres voltam sua atenção para Kanagi, presumindo que ele deve se sentir honrado por tamanha generosidade. Eles pressionam por uma resposta, ansiosos para ouvir sua gratidão. Tanagi, pronto para refutar tal absurdo, é interrompido quando Hisaki se inclina e murmura que ele falhou no teste e é inútil. Ele pressiona Kanagi dizendo que é melhor aceitar este resultado e evitar mais problemas. Um aperto forte no ombro faz a mente de Kanagi voltar ao tormento que ele já sofreu antes. O medo distorce sua expressão, e quando finalmente fala, é com um sorriso forçado, afirmando que não há palavras para expressar sua gratidão. Com isso, Hisaki avança, comandando a direção da conversa. O tempo é limitado, ele diz, e a discussão precisa seguir adiante. Ele gesticula em direção aos seus troféus, uma demonstração que deixa Kanagi tremendo. Atrás dele, ele percebe a troca contida entre 2 repórteres. Um questiona se o nome de Kanagi vale sequer ser mencionado, enquanto o outro descarta completamente a ideia, dizendo que ninguém vai se importar. É nesse momento que Kanagi compreende totalmente uma realidade cruel. Esse poder sozinho dita quem é lembrado. A moralidade não tem peso na equação. Ele se esforça para reprimir as lágrimas prestes a cair, enquanto tenta dizer seu próprio nome. Antes que ele consiga se recompor, uma voz chama, tirando-o de seus pensamentos. Ao se virar, ele vê Hisaki se aproximando com seu séquito habitual. Sem explicação, Hisaki ordena que ele compareça ao mausoléu do fundador após a escola. Kanagi, ainda desorientado, pergunta por quê. Hisaki, no entanto, apenas sorri antes de sugerir algo inesperado. Uma chance de refazer o teste. Isso choca e confunde ainda mais Kanagi. Hisaki assegura que vai lidar com a associação. Quando Kanagi questiona seus motivos, Hisaki deixa claro que isso é apenas mais um movimento para melhorar sua própria imagem. O segmento final do documentário acontecerá no mausoléu do fundador.
Tudo tem que ser gravado lá, e a questão precisa ser tratada adequadamente. Antes de partir, Hisaki deixa uma coisa clara, revelando que Kanagi não tem escolha a não ser obedecer. Enquanto Kanagi permanece ali, lutando para processar a situação, ele sente um conflito interno travando dentro dele. Ele detesta ser usado como peão para a autopromoção de Hazaki, mas ao mesmo tempo, esta é uma rara segunda chance. Apesar de seu ressentimento, um leve sorriso surge em seu rosto, determinado que desta vez... Mais tarde, no mausoléu do fundador, as câmeras rolam enquanto a cena final do documentário se desenrola. A lente captura Hisaki em pé na frente do local histórico, fazendo uma grande declaração. Após os repórteres terminarem a entrevista com Hisaki, eles o agradecem pelo seu tempo. Mencionando que capturaram uma ótima foto, Hazaki responde educadamente, expressando sua expectativa pelo artigo. Assim que os repórteres partem, Hazaki se aventura mais fundo no mausoléu, onde seus subordinados estão escavando algo. Ele pergunta se eles localizaram o ponto de entrada, ao que eles apontam ansiosamente para um caminho escondido, perguntando se é aquele que eles estavam procurando. De repente, uma voz por trás questiona suas ações. Hisaki responde casualmente, quase divertido, sugerindo que a pessoa já deveria ter entendido. Ele revela que estão em uma caça ao tesouro. O outro indivíduo, Kunagi, explode de raiva, chamando Hisaki de ladrão de túmulos e perguntando se ele entende a importância daqueles que descansam no mausoléu. Hisaki ignora a preocupação, chutando uma estátua de um dos fundadores e declarando que o passado é irrelevante. Ele argumenta que a oportunidade de se tornar rico é grande demais para ser desperdiçada, desprezando a importância dos restos do fundador como meras relíquias. Kanagi, visivelmente chateado, reconhece a grandeza do fundador e expressa seu desejo de emular seu legado. Em um acesso de raiva, ele se lança contra Hisaki, mas Hisaki desvia facilmente do ataque e acerta Kanagi com força no estômago, fazendo-o cair de dor. Enquanto Hisaki continua a insultá-lo e agredi-lo, um dos seus homens interrompe, anunciando que encontraram algo valioso. O homem apresenta uma coleção de tesouros, incluindo um cristal circular que parece emitir uma aura misteriosa. Hisaki está extasiado, afirmando que isso poderia garantir seu futuro sem a necessidade de trabalhar. Kanegi, enfraquecido e com dificuldade para falar, tenta detê-los, mas seus esforços são em vão. Hisaki agarra-o pela camisa e explica em termos simples que estava usando Kanegi o tempo todo. Ele revela que manipulou Kanagi, sabendo sobre suas frequentes visitas à biblioteca e suas aspirações. Hisaki declara friamente que Kanagi cumpriu seu propósito como peão em seu plano. Hisaki então arrasta Kanagi para fora, zombando dele sobre seu sonho de se tornar um caçador. Ele revela seu plano de roubar os tesouros do mausoléu e desaparecer, incriminando Kanagi como o culpado. Enquanto Hisaki segura Kanagi sobre um penhasco, pergunta zombeteiramente seu nome uma última vez, apenas para descartar sua importância. Com uma despedida cruel final, Hisaki solta, deixando Kanagi enfrentar seu destino. Kanagi mergulha no rio, seus pensamentos rodopiando, enquanto se pergunta se este é realmente o fim. Sua mente está agitada com pensamentos sobre todos os anos de treinamento, os incontáveis testes, e se tudo isso foi em vão. Ele sente-se desaparecer, sua existência escorregando sem deixar marca na memória de ninguém. Assim que o desespero começa a consumi-lo, um brilho estranho o envolve. Figuras se materializam, suas vozes ecoando ao seu redor, falando de um recipiente e usando Kanagi como um para cumprir seu desejo. Eles se revelam como os espíritos heróicos, as próprias almas seladas dentro daquele lugar sagrado. Nosso garoto está realmente confuso com as luzes e vozes aparecendo do nada. Um dos espíritos aponta para o emblema de Kanagi, chamando-o de emblema do nada. Eles explicam que, embora não possua poder inerente, tem o potencial de manifestar habilidades além da imaginação. Os espíritos oferecem-lhe uma escolha: formar um contrato com um deles e obter domínio sobre uma arte específica, seja magia, esgrima, resistência ou alquimia. Eles o incitam a decidir de quem deseja mais o poder. A princípio, Kanagi pensa em buscar uma força semelhante à de Hisaki, mas sua determinação muda. Ele não quer mais imitar os outros. Ele deseja um poder inigualável a qualquer coisa no mundo. Uma força capaz de apagar todas as humilhações que ele suportou. Quando os espíritos o pressionam a escolher, Kanagi declara que quer tudo. Ele exige cada grama de seu poder, recusando-se a se contentar com menos. Os fundadores ficam surpresos, considerando seu pedido impossível, já que nenhum receptáculo pode suportar um influxo tão esmagador de energia. No entanto, Kanagi grita com eles e de repente começa a absorver todos eles. Entrando nele, todos os espíritos ficam confusos e chocados ao perceberem que um vaso fraco como Kanagi os absorveu a todos. Do alto de uma colina próxima, Hazaki nota um súbito surto de luz irrompendo do rio. A água agita-se violentamente como se uma explosão tivesse ocorrido sob sua superfície. Momentos depois, Kanagi emerge pousando na colina em frente a Hisaki e seus homens. A aparência de Kanagi emite uma aura poderosa, e suas vibrações parecem completamente diferentes. Um dos homens de Hisaki zomba, ridicularizando Kanagi por rastejar de volta como uma barata. Kanagi, imperturbável, quebra um pequeno galho de uma árvore e o balança em direção aos seus homens. Eles riem incrédulos, questionando se ele realmente pretende lutar com eles usando apenas um galho. Hisaki, ficando impaciente, ordena que seus homens cortem a cabeça de Kanagi, garantindo que ele não sobreviva desta vez. Um dos homens, chamando a si mesmo de espadachim de classe A, avança canalizando sua energia na espada. Ele arrogantemente declara que Kanagi deveria se sentir honrado por ser derrubado por alguém do seu calibre. Com um movimento rápido, o espadachim avança contra Kanagi, sua lâmina cortando o ar, mas ao pousar atrás de Kanagi, algo dá terrivelmente errado. O sangue começa a jorrar do corpo do espadachim, como se ele tivesse sido golpeado. Ele grita de agonia, caindo no chão. Hisaki e o último homem restante encaram em silêncio atordoado. Incapaz de compreender o que acabou de acontecer, Kanagi permanece calmamente com o galho ainda na mão, zombando do homem caído, pedindo-lhe que lhe ensine as habilidades de espada das quais ele estava falando. Ao ouvir isso, o homem remanescente começa a canalizar um feitiço. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Kanagi o contraria com o seu próprio. Ele canaliza o feitiço de raio Haddad com encantamento, e ele atinge diretamente o homem de Hisaki, derrotando-o no chão. Hisaki fica em descrença, lutando para processar como Kanagi derrotou seus homens com tanta facilidade.
Primeiro, com nada além de um galho, e agora com magia que não requer encantamento. Memórias de lendas antigas ressurgem em sua mente. Contos de um espadachim lendário que uma vez derrotou um exército de 10.000 apenas com um pedaço de madeira. E um mago que podia lançar feitiços sem recitar encantamentos. Essas histórias, há muito descartadas como mitos, agora parecem ganhar vida em Kannagi. As almas dos fundadores, outrora dormentes dentro do mausoléu, agora residem nele. Há 106 almas nele dos grandes fundadores. Kannagi, lembrando das bravatas anteriores de Hizaki sobre marcar seu nome na história, aproxima-se. Ele declara que seu nome não será esquecido. Que ele será lembrado eternamente, e que um novo mito nascerá de suas ações. Enquanto ele se aproxima, Hizaki luta para aceitar a realidade diante dele de que Kannagi absorveu as almas dos fundadores através do brasão do vazio. Dentro de Kannagi, os fundadores expressam sua alegria e entusiasmo, maravilhados com a liberdade que agora experimentam após séculos de confinamento. Eles discutem ansiosamente quem tomará o controle do corpo de Kannagi, tratando isso como uma competição. Entre os fundadores, o grande espadachim Hinoki Haichiro dirige-se a Kannagi, não se surpreendendo por ser lembrado após tanto tempo. Ele pergunta sobre os planos de Kannagi, desconsiderando Hizaki como insignificante e direcionando a atenção de Kannagi para algo muito mais ameaçador atrás dele. Kannagi, agora concentrado, se vira para Hazaki, que gagueja de medo, avisando Kannagi para não subestimar um caçador de classe A como ele. Sem hesitar, Kannagi desfere um golpe poderoso no rosto de Hazaki, fazendo-o voar pelo ar. Kannagi então concentra sua atenção em uma bolsa misteriosa que emite uma aura sombria. Ao focar nela, uma onda de poder imenso irrompe de dentro, pegando-o de surpresa. Hinoki, no entanto, permanece calmo com um leve sorriso nos lábios. Enquanto isso, na cidade, um monstro-lobo de 3 cabeças está causando estragos. Um homem chama por Kisaragi, instando-o a lidar com a besta. Kisaragi rapidamente enfrenta a criatura. Com um salto gracioso, ele se posiciona acima do lobo de 3 cabeças e atinge-o com um ataque de impacto em cascata de cima. A multidão explode em aplausos, maravilhada com sua capacidade de derrotar instantaneamente um monstro de categoria A. Kisaragi, um caçador de nível S, aceita humildemente os elogios, perguntando sobre o paradeiro de Hizaki. Um homem menciona que Hizaki provavelmente está ocupado com uma entrevista, acrescentando que deve ser bom ser aclamado como uma jovem esperança. Kisaragi descarta o comentário, observando que a crescente popularidade de Hizaki beneficiará a reputação da guilda deles. Enquanto se preparam para registrar um relatório e tomar uma bebida, uma aura ensurdecedora envolve a cidade, acompanhada por uma pressão esmagadora. O pânico se espalha enquanto pessoas desmaiam, e até mesmo os caçadores lutam para suportar a força. Kisaragi se vira para ver sua equipe em apuros. Percebendo que caçadores de rank A e B não conseguem suportar a fonte da pressão, fica claro que um monstro de rank S chegou. Na tela, nas ruas, pessoas desabam sob a imensa pressão que emana do mausoléu dos fundadores. Na selva, Hizaki, tremendo e lutando para se sentar, olha em choque enquanto um monstro enorme emerge da bolsa diante deles. Ele murmura incrédulo, questionando se é um demônio e o que poderia ser. Kannagi explica que as ações de Hizaki desfizeram o selo, liberando um dos monstros-chefes da torre que estava selado. Hinoki, observando o desastre que se desenrola, entende imediatamente o que aconteceu. O ato de remover as relíquias desfez um selo poderoso, permitindo que uma das monstruosidades dormentes da torre se libertasse. Hinoki, analisando a besta com precisão, a reconhece instantaneamente. É a personificação do vazio, classificado bem acima do perigo de nível S. Segundo Hinoki, pode matar inúmeros humanos em poucos quilômetros com sua aura venenosa e era bastante comum durante a sua era. O pânico toma conta de Hazaki, que abandona a razão e foge em desespero, convencido de que ficar significa a morte certa. Kannagi, no entanto, entende os instintos do predador e adverte que o movimento só convidará ao desastre. O aviso chega tarde demais. No momento em que Hizaki começa a correr, o monstro reage com precisão predatória. Ele ataca Hizaki com seus enormes tentáculos. Hizaki mal tem tempo de erguer sua lâmina em defesa antes que o tentáculo o atinja, perfurando seu peito com facilidade. Embora ele uma vez tenha matado um dragão com essa mesma espada, ela se mostra completamente inútil contra essa besta antiga. A criatura não perde tempo ao se espalhar pelo corpo de Hizaki e drenar sua própria essência. Seus gritos agonizantes ecoam pelas ruas, mas Kannagi, tendo previsto o inevitável, apenas observa. Hinoki, de pé ao lado de Kannagi, aproveita o momento para colocar a mão em seu ombro. Ele propõe que busque o controle completo sobre o corpo de Kannagi. Ele pergunta se Kannagi quer ver seu estilo de espada com uma mão. Mas antes que a oferta possa ser totalmente considerada, outros fundadores intervêm, agarrando Hinoki pelo cabelo, acusando-o de tentar reivindicar um receptáculo tão poderoso para si mesmo. Pego em flagrante, Hinoki busca desarmar a situação. Embora não ajude, é Kannagi quem interrompe a disputa apresentando seus próprios termos. Ele não considera controle a um único indivíduo. Seu corpo será compartilhado entre todos eles. Segundo ele, superará todos e ascenderá o nível deles, provando seu valor apenas pela força. Se quiserem usar seu corpo, precisarão mostrar-lhe o que é o verdadeiro poder. Hinoki, perplexo com a audácia de Kannagi, prepara sua lâmina. Então, aproveitando a oportunidade, ele dá o primeiro passo para se fundir com o corpo de Kannagi, reunindo os outros fundadores para fazer o mesmo. Enquanto Hinoki levanta sua espada, acompanhando seus movimentos, Kannagi faz o mesmo e mira nos membros do monstro. A lâmina de Hinoki, guiada pela perícia de outro fundador, corta um dos braços do demônio com um único golpe decisivo. A besta revida com outro golpe violento, mas Kannagi, agora infundido com o domínio de mais um fundador, se esquiva com uma agilidade sobre-humana. Força sobre força se acumula dentro dele. Cada fundador assume o controle de seus movimentos por turnos. A influência do velho mestre concede a ele a habilidade de agarrar os próprios tentáculos da criatura, usando pura força para arremessar o monstro contra o chão. O monstro é lançado pelos ataques enquanto Kannagi pega um arco do chão, permitindo que ele perfure o monstro. Ele então usa todas as habilidades à sua disposição, incluindo redemoinho, sopro de fogo e ataques de gelo. Hinoki, retomando o controle mais uma vez, pega a espada quebrada de Hizaki do chão. Assim que o demônio tenta um ataque surpresa por baixo, os olhos de Kannagi brilham amarelo enquanto o grande mago dentro dele assume o controle, eletrocutando a criatura no meio do golpe. Com um salto poderoso, Kannagi posiciona-se acima do monstro e Hinoki, agora no controle, executa sua técnica assinatura com espada de uma mão. A lâmina cortante de ondas Gekiru Tachi, cortando o demônio ao meio e acabando com o seu ataque feroz. Um sorriso vitorioso se espalha pelo rosto de Kannagi enquanto o demônio cai. Enquanto isso, pousado em uma árvore próxima, um
Corvo observa toda a cena. Em algum lugar na cidade, um homem em pé em uma torre atende seu telefone, chocado ao ouvir que o monstro já foi derrotado antes que ele pudesse intervir. Ele pergunta se há caçadores fortes por perto, e a pessoa do outro lado revela que, de acordo com as imagens do Corvo, é um estudante da academia que realizou o feito. O homem, Chihara Midori, o despertado mais forte do mundo, expressa seu desejo de conhecer esse estudante. Na manhã seguinte, Midori senta-se em cima de uma pilha de carcaças de monstros e liga para o diretor da academia. Ele informa sobre a derrota do monstro de Rankes, mas esclarece que não foi ele quem o fez. Com base nas filmagens do Corvo, foi Kanagi quem matou a criatura. Midori acha difícil acreditar, dado o histórico de Kanagi de reprovar no exame de caçador 3 vezes consecutivas. Ele pede um favor ao diretor. De volta na academia, os estudantes falam sobre os eventos do dia anterior. A aura avassaladora deixou muitos incapazes de se mover. E agora, eles especulam sobre quem poderia ter derrotado o monstro. Um estudante brinca com seu amigo, alegando que foi ele quem o fez, mas seu amigo descarta a ideia, apontando que já faz uma década desde que o último caçador de classe S surgiu. No entanto, rumores estão circulando de que o matador é realmente um estudante da academia deles. Kanagi, apoiando-se em um bastão, caminha pelo campus com seu corpo trêmulo. Ele ouve as conversas, surpreso que o incidente tenha se tornado o único assunto de discussão. De repente, um homem esbarra nele, derrubando-o no chão e zombando da ideia de que alguém como Kanagi poderia ser um matador de nível S. Kanagi conhece a verdade. Ele derrotou o demônio, mas apenas emprestando seu corpo aos fundadores. Agora seu corpo dói terrivelmente com o recuo do poder deles. Enquanto ele se esforça para se levantar, uma voz ecoa em sua mente, zombando dele. É Hinoki quem o lembra de sua ambição de superá-los. O tom de Hinoki é ao mesmo tempo desafiador e encorajador, impulsionando Kanagi a recuperar a compostura e buscar alcançar maiores alturas. Kanagi se lembra das palavras de Hinoki da noite anterior e responde com confiança silenciosa, afirmando sua determinação. Ele se obriga a ficar de pé, ignorando a dor persistente em seu corpo. Hinoki, residindo dentro dele, ri levemente, instigando-o a mostrar sua determinação, enquanto Hinoki observa os estudantes ao redor deles, ele não consegue evitar sentir uma sensação de decepção. Os despertadores dessa era parecem não ser mais fortes do que humanos comuns, um contraste marcante com os guerreiros do seu tempo. Ele pensa que se a torre ressurgisse agora, o mundo provavelmente enfrentaria seu fim. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando ele sente uma aura poderosa nas proximidades. Kanagi percebe a mudança repentina no comportamento de Hinoki e pergunta o que está errado. Mas Hinoki ignora, embora não consiga se livrar da sensação da imensa energia que acabou de detectar. Nesse momento, um professor chama Kanagi, instruindo-o a ir rapidamente. Kanagi, assumindo que é sobre sua carta de demissão, aproxima-se hesitante. Ele está bem ciente de que esgotou suas 3 chances de passar no teste de qualificação de caçador. E falhar significa começar do zero. Para sua surpresa, o professor ordena que ele vá ao campo para uma reavaliação. A notícia deixa Kanagi atordoado, já que tais oportunidades são quase inéditas. Enquanto isso, os estudantes se reúnem nas janelas, sussurrando entre si. Ninguém consegue se lembrar de uma reexaminação de caçador já ter sido conduzida antes. No campo, Kanagi está em posição para um sprint. Ele ainda não está em perfeitas condições, mas está determinado a se provar. O primeiro desafio é uma corrida de 100 metros com um tempo médio de conclusão de 3,6 segundos e um recorde de 2,7 segundos. O estudante que esbarrou nele mais cedo insultou Kanagi, chamando-o de fracasso. Quando ele começa a correr, os alunos assistem incrédulos enquanto ele cruza a linha de chegada em apenas 1 segundo e 2 décimos. O próximo teste é uma corrida de 3.000 metros com um tempo médio de 4 minutos e 20 segundos e um recorde de 3 minutos e 17 segundos. Kanagi quebra as expectativas novamente, completando em 1 minuto e 17 segundos. Os testes seguintes, flexões, supino e outros, produzem resultados semelhantes. Kanagi supera todos os recordes, frequentemente dobrando as melhores marcas anteriores. Os estudantes ficam maravilhados, alguns até admiram suas novas habilidades. O próprio Kanagi pergunta-se se os fundadores ainda o estão ajudando, mas Hinoki assegura-lhe que eles não têm influência no seu desempenho. No escritório do diretor, Midori recebe os registros completos de Kanagi Minato. Ao folhear os documentos, ele não pode deixar de se impressionar com o histórico excepcional de Kanagi. O diretor, no entanto, expressa suas dúvidas iniciais em relação ao pedido de reavaliação. Embora a destreza física de Kanagi seja inegável, a verdadeira preocupação sempre foi sua capacidade mágica. Em todas as avaliações realizadas nos últimos 3 anos, seus níveis de mana permaneceram completamente indetectáveis, tornando-o incapaz de utilizar magia. O diretor descartou a possibilidade de Kanagi algum dia ser digno da atenção da academia. A secretária de Midori, aparentemente não surpresa com essa revelação, afirma o resultado esperado. Ainda assim, ele acha graça na situação, sugerindo que as coisas podem não se desenrolar como esperado. Nos campos de treinamento, Kanagi se prepara para seu teste de medição mágica. O professor responsável pela avaliação detalha o processo, revelando que ele precisará canalizar sua mana em um grande ventilador, colocando-o em movimento no espaço de 30 segundos. O número de rotações registradas determinará sua pontuação. O desempenho padrão é de 1.513 rotações, enquanto o resultado mais alto registrado foi de 4.022. Enquanto Kanagi se prepara, memórias de falhas passadas surgem. Não importa o quanto ele se esforçasse anteriormente, o ventilador nunca sequer tremia sob suas tentativas. Sua incapacidade de sentir mana sempre o impediu, mas desta vez é diferente. Pela primeira vez, ele pode perceber mana fluindo através de si, originando de seu pé direito, espiralando através de seu corpo e retornando mais uma vez. Ele reconhece que sua respiração pode regular e acelerar o fluxo, permitindo-lhe expelir a energia através de sua palma direita. Quando o professor sinaliza o início do teste, Kanagi libera sua mana. Instantaneamente, o ventilador gira em movimento a um ritmo espantoso. A máquina de contagem luta para registrar o rápido aumento de velocidade, enquanto a força do vento torna difícil para os observadores verem os números. A velocidade aumenta além do esperado, e antes que alguém possa reagir, a máquina bloqueia. O ventilador, agora completamente solto, atravessa o campo como uma lâmina. Os estudantes gritam alarmados enquanto ele corre em direção ao prédio principal, colidindo diretamente com o escritório do diretor com um impacto ensurdecedor. Lá dentro, o diretor mal evita os destroços que entram, desabando pelo puro choque do evento. O secretário de Midori, atônito com o espetáculo, mal consegue processar o que aconteceu. Enquanto isso, Midori, imperturbável com o caos, apenas ri.
Para ele, a semelhança entre as habilidades de Kanagi e as suas próprias é inegável. Segundo Midori, só houve uma outra pessoa além de Kanagi que produziu uma pontuação incalculável. E esse é ele mesmo. O professor, ainda tentando entender o que acabou de presenciar, declara que Kanagi passou no exame de caçador. Uma onda de entusiasmo percorre os alunos enquanto eles explodem em aplausos. Kanagi não apenas quebrou todos os recordes, mas ele superou todas as expectativas. Olhando para suas próprias mãos, Kanagi treme de descrença. Ele passou anos acreditando ser incapaz de usar magia, mas o poder esteve dentro dele o tempo todo. Às margens, Hinoki observa a cena com uma satisfação silenciosa, tendo antecipado tal resultado. Enquanto isso, Kanagi sabe que tudo mudou. Ao entregar seu corpo aos fundadores, ele desbloqueou o potencial adormecido que esteve escondido dentro dele o tempo todo. Hinoki não consegue deixar de rir, comentando internamente que aquele diante dele está longe de ser comum. Com o brasão do nada marcando seu destino, é como se ele tivesse esperado por este exato momento por mais de um século. Antes que ele possa pensar mais sobre isso, uma presença avassaladora desce sobre eles, enviando uma onda de choque através do... A força absoluta disso o deixa momentaneamente sem palavras. Sua mente tenta desesperadamente entender a explosão, mas Hinoki instantaneamente reconhece a tremenda aura, pois é a mesma que ele tinha sentido naquela manhã. Diante dele, aparentemente materializando-se da própria pressão, está o lendário Midori. Kanagi ao vê-lo fica chocado, pois ele é o caçador mais forte que existe. Midori Lenin começa a dirigir-se diretamente a ele. Midori reconhece suas conquistas no exame de caçador, oferecendo palavras de reconhecimento. Mas Kanagi mal consegue articular uma resposta. Midori então apresenta um novo desafio para ele, que é um teste adicional. Midori quer que Kanagi acerte um único golpe nele, o caçador mais forte do mundo. Ao ouvir isso, Kanagi fica congelado de choque por um momento. Midori, 23 anos, um homem que conquistou o título de caçador pleno aos meros 9 anos, agora está diante dele. Seus feitos são lendários, incomparáveis em toda a história. Ele transformou milhares de demônios em cinzas em meros momentos. Seu poder é tão avassalador que nem mesmo outros caçadores ousam enfrentá-lo. 10 anos atrás, ele erradicou sozinho o surto Pandemônio, e 5 anos antes, ele subjugou o surto de Kyushu. Ele é uma singularidade viva. Enquanto Midori explica seu desafio, Kanagi fica incrédulo. No entanto, Hinoki está animado, instando Kanagi a entregar seu corpo a ele imediatamente, mas Midori explicou as condições nos termos mais simples. Kanagi tinha 1 minuto para atacá-lo. Independentemente de ter sucesso ou falhar, nenhuma consequência iria acontecer. Midori só atacaria uma vez a cada 10 segundos, garantindo que o desafio permanecesse justo. Não havia necessidade de hesitação, nem de dúvida. Qualquer habilidade, qualquer arma estava à disposição de Kanagi, enquanto Midori se absteria de usar qualquer uma das suas próprias. Para provar a sua sinceridade, Midori convocou um vasto arsenal de armas, dando a Kanagi a escolha de qualquer coisa que desejasse. A visão de tantas armas lendárias aparecendo instantaneamente apenas acrescentou a natureza surreal do desafio. A confusão nublou os pensamentos de Kanagi, percebendo que ele ia lutar com o famoso Midori em um combate 1 contra 1. Ainda incerto, ele hesitou antes de finalmente perguntar se estava realmente livre para usar qualquer arma. Em resposta, Midori pegou casualmente uma katana, seu aperto leve, mas seguro. Com facilidade, ele cortou a lâmina ao meio como se fosse nada mais que um galho frágil. Ele afirmou, sem o menor indício de arrogância, que seu corpo superava a nitidez de qualquer lâmina. Kanagi mal teve tempo de processar essa demonstração antes que a impaciência de Hinoki aflorasse. A frustração fervia em sua voz enquanto ele exigia assumir o controle, incapaz de tolerar a confiança esmagadora de Midori. Sua raiva transbordou quando ele declarou que tais palavras de Midori eram imperdoáveis. Kanagi podia sentir a energia de Hinoki aumentando, sua presença amplificando como se estivesse pronto para liberar toda a sua força. Ele percebeu naquele momento que o poder de Midori era comparável ao dos próprios fundadores. Contra esse nível de força, ele não tinha chances reais de vitória. No entanto, mesmo enquanto a percepção se instalava de que não havia tempo para hesitar, Enquanto isso, todos os estudantes se reúnem ao redor para a luta. Sem aviso, Midori iniciou a contagem regressiva. Um leve sorriso surgiu em seus lábios ao sinalizar o início do teste. Kanagi agarra sua espada e avança contra Midori, determinado a atacar. Hinoki pergunta se ele pretende lutar sozinho, insistindo que não é justo, mas Kanagi o ignora e continua seu ataque. Apesar de saber que seus esforços são inúteis, ele acredita que para se tornar uma lenda, deve confiar em sua própria força ao invés de emprestar poder dos fundadores. Ele balança sua espada em Midori, mas Midori desvia facilmente com movimentos mínimos. Mesmo enquanto Kanagi ataca implacavelmente, ele permanece no telefone, perguntando casualmente quais redes sociais ele usa, e comentando que o incidente certamente será gravado e se tornará viral. Os estudantes assistem em descrença, espantados que Midori consiga desviar de cada golpe sem levar a luta a sério. Embora Kanagi continue seu ataque implacável, um estudante nota algo incomum em seus movimentos. Ao observarem de perto, Kanagi levanta sua espada, fingindo um golpe vertical antes de rapidamente mudar para um horizontal, mirando nos pés e na garganta de Midori. A execução é perfeita, e Kanagi fica impressionado com a naturalidade dos movimentos de seu corpo. Percebendo que não está se cansando, ele se pergunta se esse é o efeito de se entregar ao poder do fundador. Seus pensamentos são abruptamente interrompidos quando Midori coloca um dedo em sua cabeça, preparando-se para estalá-lo, e casualmente menciona que já se passaram 10 segundos. Kanagi desvia por pouco, mas o poder que Midori libera destrói o campo. Ao ver a destruição, Kanagi percebe que, se o ataque tivesse acertado, sua cabeça teria desaparecido. Midori olha para a mão com confusão, sem sentir malícia de Kanagi, e se perguntando se ele havia calculado erroneamente sua própria força. Pânico toma conta de Kanagi ao entender que ele morrerá a esse ritmo. Desesperadamente, ele tenta recordar a sensação de seu eu mais forte. Enquanto se concentra, uma aura poderosa emana dele, pegando Midori de surpresa. Kanagi lança outro ataque, sua velocidade aumentando rapidamente. Os estudantes ficam impressionados, gritando que a câmera não consegue acompanhar seus movimentos. Midori percebe a mudança na presença de Kanagi e se pergunta se há uma condição específica para ativar esse poder, ou se Kanagi está deliberadamente mantendo isso em segredo. Percebendo que haviam se passado outros 10 segundos, Midori decide golpear Kanagi levemente dessa vez. Ele se abaixa, posicionando o dedo para dar outro toque, mas em vez disso, acerta Kanagi no peito, jogando-o com força contra a parede.
parede. Kanagi cospe sangue, mas ainda assim acha a experiência incrível, maravilhando-se com o fato de estar lutando contra o despertado mais forte do mundo. Ele entende que, se seu corpo fosse o mesmo de ontem, já estaria morto com aquele golpe. Essa percepção o faz sorrir, sabendo que significa que ele está ficando mais forte. No entanto, ele também reconhece que sua habilidade atual não é suficiente para passar no teste de Midori. Determinado, ele escolhe se avançar com força bruta e investe contra Midori mais uma vez. De repente, Midori aparece ao lado dele com uma velocidade inacreditável, fazendo Kanagi parar. Pedindo desculpas, Midori diz que já viu o suficiente. Em seguida, ele afirma que os 30 segundos se passaram antes de golpear Kanagi na nuca, fazendo-o perder a consciência lentamente. Enquanto Kanagi desaba, Midori observa que ele é realmente um gênio, mas não no mesmo nível que seus camaradas. No final, Kanagi é incapaz de liberar totalmente o poder que Midori tinha sentido. Chamando sua secretária, ele informa que devem voltar, expressando sua decepção com o resultado. Nesse momento, Kanagi pega sua espada, e Midori imediatamente sente uma aura intensa atrás dele. Midori olha para trás e vê o corpo de Kanagi irradiando poder. Hinoki, agora falando através de Kanagi, comenta que o teimoso já está adormecido, permitindo que ele finalmente assuma o controle. Avançando, Hinoki sugere que eles prolonguem um pouco mais a luta. Enquanto isso, o espírito de Kanagi, separado de seu corpo, entra em pânico ao ver Hinoki controlando-o. No entanto, Midori apenas sorri, reconhecendo a presença que havia sentido antes. Ele se pergunta se é uma pessoa completamente diferente ou apenas uma habilidade em ação. Independentemente disso, ele entende uma coisa: Kanagi agora é um monstro. O Nagi, sob o controle de Hinoki, de repente lança um ataque, gritando para Midori não se distrair. Midori percebe imediatamente que seus movimentos mudaram. Sua velocidade e força atingiram outro nível. De repente, uma espada se aproxima do rosto de Midori e ele se abaixa a tempo de evitá-la. Kanagi ataca novamente, forçando Midori a saltar para trás para criar distância. Ainda em choque, Midori observa enquanto Kanagi prontamente posiciona sua espada para outro golpe. Ele ataca mais uma vez, mas Midori se abaixa a tempo, fazendo com que o ataque acerte o prédio atrás dele. Os estudantes dentro correm em pânico, percebendo o perigo. Midori percebe que os golpes de Kanagi se tornaram imprevisíveis. Ainda assim, ele consegue antecipar o fluxo dos movimentos de Kanagi. Isso lhe lembra da antiga esgrima, como uma torrente incessante de água. Com a palma levantada, Midori ri e comenta que tal habilidade é necessária para derrotar um Rank S como ele. Ele então levanta a mão novamente, com a intenção de colocar Kanagi para dormir mais uma vez, notando que apenas 40 segundos se passaram. No entanto, Kunagi avança de repente a uma velocidade incrível, balançando sua espada e gritando que Midori não será capaz de acertá-lo. Midori rapidamente salta para trás para escapar do ataque, rindo enquanto reconhece a habilidade impressionante de Kunagi. Os estudantes mal podem acreditar no que estão testemunhando enquanto Midori está na defensiva. Kanagi grita que Midori é chato e insiste que ele não deve se conter. Ele avisa Midori que se ele o subestimar, ele o derrotará. Sem hesitar, Kanagi avança para atacar, mas Midori apenas ri e responde afirmativamente. Com um chute rápido, Midori lança uma pedra em direção às armas atrás dele. Instantaneamente, as armas flutuam no ar. Ele salta, pegando Kanagi desprevenido, e agarra uma das armas pairando acima deles. Animado, Kanagi exclama que Midori finalmente está indo com tudo. Eles então se envolvem em uma intensa batalha aérea, trocando golpes de pé contra pé, surpreendendo os alunos que assistem admirados. Eles aproveitam cada arma ao alcance, quebrando-as em pedaços com pura força. Enquanto isso, dentro do corpo de Kanagi, os fundadores observam Hinoki liberando todo o seu poder. Eles estão impressionados que Midori consegue acompanhar. O velho espírito sugere entrar na luta, mas outro fundador o repreende, chamando-o de sem tato. O grande mago, assistindo em silêncio, de repente percebe que Kanagi tem estudado os movimentos de Hinoki, tentando aprender com eles. Ele nota Hinoki mudando seu centro de gravidade ao saltar de baixo, mas a espada em suas mãos se estilhaça novamente, frustrado com a má qualidade da arma. Hinoki sente uma onda de raiva. Midori, por outro lado, acha a batalha emocionante e divertida. No entanto, ele logo percebe que não há mais espadas e se pergunta se Kunagi recorrerá a armas de fogo. Com um sorriso provocador, Midori grita que restam apenas 10 segundos e pergunta sarcasticamente o que Hinoki planeja fazer agora. Hinoki olha para o prédio atrás dele antes de saltar em direção a ele. Ele vai direto para o homem que havia empurrado Kanagi antes e arrebata a espada dele. Nesse momento, Midori salta mais perto, lançando seu punho contra Hinoki. O impacto causa uma explosão barulhenta contra o prédio. Felizmente, Hinoki desvia a tempo e reaparece na frente de Midori. Eles retomam seu confronto no ar, trocando golpes. Midori grita que a luta é divertida e sugere que continuem mais um pouco. Enquanto isso, os estudantes percebem que o prédio está prestes a desabar. À medida que a batalha atinge o telhado, a secretária de Midori observa sem se importar. Midori então coloca a mão em um leque enorme e o agarra, fazendo com que rachaduras se formem em sua superfície. Ele retira o leque do prédio e o aponta para Hinoki. Com um arremesso poderoso, ele o lança em sua direção. No entanto, ele é pego de surpresa quando Hinoki, brandindo sua espada de uma mão, corta o dado em forma de leque com sua arte de espada estilo dado. O leque se estilhaça em pequenos fragmentos e Midori reage com entusiasmo, elogiando a habilidade de Hinoki. No entanto, Hinoki não perde tempo e lança sua espada em direção a Midori. Para seu choque, a espada se despedaça no impacto. Midori levanta a mão, mira nele e calmamente reconhece que 60 segundos se passaram antes de atingir Hinoki com a palma da mão, enviando-o para baixo. Hinoki xinga entre dentes, mas antes que ele possa reagir, Kanagi de repente salta em suas costas e o empurra de volta em direção aos outros fundadores. Quando o ataque de Midori se aproxima, Kanagi consegue desviá-lo com um movimento suave, esquivando-se com sucesso do golpe. A manobra inesperada deixa tanto Hinoki quanto Midori surpresos. No entanto, o impacto quebra uma das mãos de Kanagi. Apesar disso, ele permanece focado em seu objetivo e dá um soco no rosto de Midori com sua mão boa restante. Por dentro, a batalha entre as singularidades parece interminável. Um confronto feroz sobre um resultado aparentemente pequeno, muito parecido com uma partida de xadrez onde ambos os jogadores são igualmente habilidosos. Apesar de sua intensidade, Hinoki sabe que isso durou apenas um breve momento. Observando com orgulho silencioso, ele percebe que Kanagi abriu um novo caminho para a vitória. Kanagi, no entanto, fica em choque ao ver Midori parar seu punho a tempo. A frustração o preenche ao perceber que não conseguiu acertar um golpe limpo. Mas então, para sua surpresa, Midori sorri e deliberadamente puxa o punho de Kanagi em direção ao próprio rosto, reconhecendo o esforço
esforço. Sem hesitação, ele confirma que Kanagi passou. Antes que qualquer um possa reagir mais, ambos desabam no chão. Os estudantes observando a batalha murmuram em confusão, lutando para compreender o que acabou de acontecer. Midori, ainda segurando o corpo inconsciente de Kanagi, chama por sua secretária, Rin, e informa que eles devem ir embora. Rin chega ao lado dele e pergunta sobre o resultado. Midori confirma que Kanagi passou e admite achá-lo interessante. No entanto, ele reconhece que quebrou o braço de Kanagi acidentalmente e pede para Rin curá-lo. Ela concorda sem hesitação. Os estudantes que ouvem a conversa têm dificuldade em acreditar que Kanagi teve sucesso. Logo a ficha cai, e aplausos irrompem por toda a área por Kanagi ter conseguido dar um soco em Midori. O barulho desperta Kanagi. Enquanto Rin trabalha para curá-lo, ela o alerta para não se mover. Ele obedece, agradecendo-a, e ela o parabeniza por passar no teste. Kanagi, ainda incrédulo, senta-se abruptamente, questionando se realmente conseguiu acertar Midori. Antes que ele possa processar melhor o pensamento, Midori aparece de repente ao seu lado, divertindo-se com a reação dele. Sem se aprofundar no momento, Midori afirma que passar é passar. Ele reconhece que começou a levar a batalha a sério no meio do ataque consecutivo. Midori continua a elogiar a habilidade de Kanagi, elogiando sua capacidade de desviar do ataque mais forte e seus movimentos impressionantes. Ele incentiva Kanagi a ter orgulho da conquista. Kanagi, recuperando a compostura, aceita o elogio. Sem hesitar, ele se concentra no próximo passo, ansioso para saber o que vem depois de passar. Sua pergunta deixa Rin momentaneamente perplexa, enquanto ela se vira para Midori, que, igualmente incerto, procura por uma resposta. Mais tarde naquela noite, Kanagi, em casa, ajuda a mãe na limpeza enquanto ela prepara a comida na cozinha. Ela pergunta casualmente quantos convidados vão chegar. E Kanagi, ainda incerto, estima que é apenas um. Sua mãe reflete sobre os eventos do dia, comentando que foi uma ocasião memorável. Não só Kanagi passou no exame de caçador, mas também atraiu a atenção de Midori. Ela expressa confiança nas habilidades de seu filho, acreditando que ele sempre foi capaz de alcançar qualquer coisa através de puro esforço. Kanagi ouve com apreciação silenciosa, reconhecendo suas palavras. No entanto, a expressão da mãe dele logo muda ao expressar suas preocupações sobre uma pessoa tão famosa visitar sua casa, sugerindo que poderia ser confundida com uma casinha de cachorro. Kanagi, exasperado, rapidamente descarta a ideia, insistindo que Midori não é do tipo que julga essas coisas. Depois de terminar suas tarefas e ajudar sua mãe, ele finalmente desaba em sua cama. Sua mente ainda está presa aos acontecimentos do dia. Seu olhar é atraído para o cartão que Midori lhe deu, e um sentimento de incerteza o preenche. Ele se questiona por que Midori não deu mais atenção à situação. Suas lembranças voltam ao campo de batalha mais cedo naquele dia, recordando um momento em que Rin derrubou Midori, torcendo sua perna. Ele se lembra vividamente do grito de dor de Midori quando Rin o confrontou. Naquele momento, Midori lembrou Kanagi de suas palavras anteriores, implicando que ele concordou em se tornar um dos seus camaradas após a vitória. Kanagi, confuso, negou ter dito tal coisa. Rin, ficando mais agitada, apertou o aperto na perna de Midori. Midori informa Kanagi que há muitos olhos ao redor e sugere visitar sua casa naquela noite para discutir os assuntos em detalhe. Ele promete explicar as opções disponíveis e revelar seus verdadeiros inimigos. Kanagi pondera quem esses inimigos poderiam ser, sabendo que a torre já foi destruída pelos fundadores e que os caçadores atuais têm a tarefa de eliminar os monstros que escaparam da fenda dimensional. Ele se pergunta se há outra razão, mas logo adormece. De repente, os gritos de Hinoki o despertam. Ele vê Hinoki e os fundadores reunidos em seu quarto. Confuso, ele pergunta por que eles estão lá e o que está acontecendo. Mas Hinoki simplesmente afirma que estavam discutindo algo e acabaram de terminar. Ainda perplexo, Kanagi cobre-se instintivamente e pergunta, preocupado, se decidiram quem ficará com seu corpo. Antes que Hinoki possa responder, a campainha toca. Pedindo desculpas, Kanagi supõe que seja Midori e sugere discutir isso mais tarde. Ele caminha em direção à porta, percebendo a escuridão e sentindo uma sensação inquietante. Para seu choque, ele encontra sua mãe desmaiada no chão. O pânico o domina enquanto ele grita por ela, correndo para frente, mas parando abruptamente ao notar alguém sentado na cozinha. O estranho come a comida que sua mãe preparou, elogiando-a enquanto ignora a bagunça ao seu redor. Com um tom zombeteiro, o homem comenta que Kanagi deveria disciplinar sua mãe e insiste que se quiser impressionar os clientes, eles deveriam conseguir comida de melhor qualidade. Kanagi exige saber quem é o homem e o que ele fez à sua mãe. O homem, impassível, grita para ele tomar cuidado com o tom e se apresenta como Haitani Goru, um caçador de Rank S e um camarada de Midori. Haitani então ordena que Kanagi pegue sua bagagem, anunciando que eles estão se mudando para a base deles. A raiva ferve dentro de Kanagi e, sem hesitar, ele lança um soco em Haitani. No entanto, Haitani desvia facilmente e aparece atrás dele, questionando se Kanagi está desafiando-o. Kanagi permanece em silêncio, recordando as palavras de sua mãe. Como ela havia prometido criá-lo sozinha, com orgulho, depois que seu pai faleceu, ele se lembra dos sapatos gastos que ela ainda insistia em usar, dizendo-lhe para comprar um par de tênis novo em vez disso. Ele recorda ela, o parabenizando antes, prometendo fazer seu tonkatsu favorito para o jantar. Com determinação, Kanagi encara Haitani e exige saber o que ele fez com sua mãe. Hinoki, observando a situação, reconhece que Haitani é um caçador de ranks da era anterior. Irritado ao ver alguém que considera uma cópia de Midori, Hinoki declara que é hora de agir. Os fundadores, tendo testemunhado a luta de Kanagi com Midori, entendem como devem tratá-lo daqui em diante. Haitani, divertido, provoca Kanagi, chamando sua expressão irritada de bem fofa. Ele levanta a mão para esbofeteá-lo, mas Kanagi permanece imóvel, impassível. Quando o golpe se aproxima, Kanagi pega a mão de Haitani sem esforço e com surpreendente facilidade o gira. O avô fundador fica atônito, reconhecendo essa técnica de suas batalhas passadas contra monstros. De repente, Haitani é lançado pela janela, atravessando a parede do quintal. No entanto, Haitani cai de pé antes de tocar o chão. Recuperando sua postura, Haitani se aproxima, processando o que acabou de acontecer. Ele se pergunta se acabou de presenciar Aikido, lembrando-se da luta de Kanagi com Midori naquela tarde. Ele tinha observado não apenas a imensa aura e habilidades com a espada de Kanagi, mas também um poder peculiar. Ele reconhece a resiliência de Haitani, comentando que ele é mais robusto do que Hizaki. Kanagi, com a paciência se esgotando, exige uma resposta. Ele pressiona Haitani a revelar o que fez à sua mãe, que permanece dentro, contorcendo-se de dor enquanto o veneno se espalha por seu corpo. Haitani, rindo, aponta sarcasticamente que Kanagi parece não estar ciente da situação. Então, com um sorriso, ele finalmente revela a verdade.
A mãe dele estava no caminho, então ele a adormeceu com veneno. Haitani dá um sorriso cínico, acrescentando que, se ela tiver sorte, poderá sofrer apenas efeitos colaterais leves. Ele permanece calmo, perguntando o que não entende, fazendo Haitani olhá-lo confuso. Ele então questiona por que eles fariam mal à família de alguém que poderia se tornar seu camarada. Haitani apenas ri da palavra camarada antes de aparecer de repente atrás dele, pronto para atacar. Ele quase evita Haitani. O ataque de Ni, mas o assalto implacável continua. Enquanto ataca, Haitani declara que nunca será camarada deles, pois é apenas um fantoche obedecendo às ordens deles. Ele o provoca, dizendo que uma vez que seus entes queridos se tornem reféns, ele não terá escolha a não ser se submeter, chamando-o de ingênuo. Antes que ele possa reagir, Haitani pisa em seu pé e o corta, perguntando ironicamente se ele estava certo. Ele rapidamente cria distância, sentindo a sensação de queimação na bochecha. Ao levar a mão ao rosto, percebe que o veneno já está se espalhando. Haitani resmunga, sorri, levantando os dedos, agora cobertos com agulhas afiadas envenenadas. Ele provoca que isso já está no sistema dele. Em seguida, revela que isso lhe permite produzir dezenas de venenos de seu corpo, chamados veneno do inseto fantasma, mortais. Reclamando sobre o incômodo dessa missão, Haitani menciona que, se quisesse, poderia liberar gás tóxico mortal em um raio de 5 km. Mas fazer isso no meio da cidade não é uma opção. Ele afirma que o veneno o matará dentro de 1 minuto, a menos que ele aceite se juntar à organização deles. Nesse caso, Haitani fornecerá o antídoto. Caso contrário, ele perecerá. Ele reflete sobre a extrema letalidade da toxina de Haitani, reconhecendo que para uma pessoa comum seria uma sentença de morte inescapável. Olhando para sua mão, ele invoca o deus da medicina, Valentine. Questionando se ela está presente nele, os fundadores voltam seu olhar para Valentine, que parece tanto confuso quanto surpreso. Pedindo desculpas por tê-la convocado tão repentinamente, ele pergunta se ela pode ensiná-lo mais tarde a neutralizar o veneno. Gaguejando, ela concorda. Haitani, irritado, lança outra onda de veneno nele, enquanto exige saber que bobagem ele está murmurando. Ele se esquiva rapidamente, explicando que a técnica de Aikido que usou antes foi emprestada do deus das mãos, Kudo-Humi. O velho dentro dele fica surpreso, percebendo que conseguiu replicar seu movimento a partir de um único momento de observação. Ele então chama o 10.000 Exército Cortador, Hinoki, a Lança Azul da Destruição, Shimercauchus e o Arco Celestial, Margit. Ele afirma que estudou e memorizou todos eles os registros, informando Haitani que os fundadores que ele uma vez reverenciou agora residem dentro dele. Ele deixa Haitani perplexo, mas em vez de sentir medo, Haitani fica enfurecido, gritando que irá introduzi-lo a um mundo de dor. Haitani avança com suas agulhas para fora, ele salta a tempo, evitando o ataque. Quando o golpe de Haitani atinge uma árvore próxima, a árvore murcha e morre instantaneamente. Sem hesitação, Haitani lança outro ataque, gritando que, se ele se ajoelhar e implorar, talvez ao menos receba um antídoto para diminuir a dor. Ele adverte que, uma vez que a dor o consuma, ele nunca voltará ao normal. Sua mente ficará perdida na loucura, mas ele permanece em silêncio, esperando enquanto a mão de Haitani se aproxima. Assim que Haitani o alcança, ele desliza rapidamente para o lado, colocando a palma da mão contra o peito de Haitani e ativando o punho de Santi-Wantak. Haitani cospe sangue com o impacto, chocando o Wantak dentro dele. A força faz Haitani colidir com um poste de luz. Sem hesitação, ele segue com um chute usando os pés de luz, Aileson, lançando Haitani a uma grande distância. Aileson, residindo dentro dele, fica atordoado com o poder. No entanto, Haitani consegue ficar de pé, recuperando-se rapidamente. Em um instante, ele aparece na frente dele novamente, atacando com ambas as mãos. Ele consegue escapar de seu ataque, quebrando algumas de suas agulhas, e usa o ataque bico afiado Kurail, atingindo o estômago de Haitani. Kanagi então golpeia Haitani com a garra do dragão, a bainha de Rohan, deixando Rohan surpreso dentro dele. Haitani o agarra e ativa o flipper de Lilac, jogando Haitani no ar. Flutuando, ele se pergunta o que está acontecendo. Ele sabe que o veneno deveria nublar o julgamento e já deveria ter afetado o sistema nervoso, mas Kanagi ainda está se movendo, forte e ileso. Kanagi ativa o Magus da Verdade, Meutius Silentius, e lança-o em Haitani, causando uma explosão de energia alta que deixa todos em choque. Hinoki pergunta aos fundadores se eles viram isso e lhes diz que logo após derrotar Haitani, Kanagi começou a copiar todos os movimentos deles, tanto físicos quanto mágicos. Ele acrescenta que não importa se o poder de Kanagi vem do emblema do vazio, mas ele o acha interessante. Os fundadores concordam. Hinoki sugere que eles treinem Kanagi, acreditando que, se os fundadores o treinarem, ele se tornará o despertador mais forte. Em outro lugar, nos telhados, indivíduos encapuzados estão correndo e pulando. Um dos indivíduos incita todos a se apressarem, revelando que as guildas de Nemur estão atrás de Kanagi, então eles devem se mover rapidamente para capturá-lo antes deles. De repente, Midori aparece atrás dele, perguntando se há mesmo tantos. O homem está chocado, e Midori calmamente diz que se há 15, ele deve ser o último. Ele aponta um dedo perto da testa do homem, gira seu cabeça e o joga fortemente no telhado do edifício. Midori contata Rin através do chamado de seu corvo, e ela responde imediatamente, informando que chegou. Ela o tranquiliza dizendo que não há despertos por perto, mas suas próximas palavras o pegam de surpresa. Outra pessoa já esteve lá. Midori permanece em silêncio, esperando ela continuar. Rin então revela que o intruso era Haitani, um caçador classe S conhecido por sua maestria com venenos. Ele tinha vindo procurar por Kanagi, mas foi completamente derrotado. O olhar de Midoriya se desloca para o telhado, onde Haitani está estirado, boca ligeiramente aberta, fazendo Midoriya se perguntar o que havia acontecido. Pouco tempo depois, eles chegam à casa de Kanagi. Midori bate as palmas das mãos, um sorriso radiante se formando enquanto ele elogia Kanagi. Ele expressa uma admiração genuína, admitindo que nunca esperou que Kanagi derrubasse um caçador de rank S. Sem hesitar, ele pergunta se Kanagi foi exposto ao veneno. Kanagi coça a bochecha, oferecendo uma pequena resposta tímida. Tanto ele quanto a mãe dele estão bem. Hinoki cruza os braços, sem se impressionar. Ele lembra a Kanagi que, sem a intervenção de Valentine, ele não teria passado da noite. Ao ouvir o nome dela, Valentine geme de exaustão, apenas para Hinoki reconhecer seu trabalho rápido. Ele observa que terminar tudo em apenas 5 segundos não é um feito pequeno. Valentine dá de ombros, murmurando que não foi difícil. Com o criador do veneno deitado ali, bastaram alguns golpes bem colocados para extrair as amostras de sangue necessárias e encontrar o antídoto. Midoriya expira, voltando sua atenção para Kanagi, pedindo desculpas por sua chegada tardia. Ele o tranquiliza dizendo que já tomou precauções contra as várias organizações, que agora o estão alvejando por causa dos eventos do vídeo de hoje.
Tanagi, ainda processando tudo, finalmente expressa a pergunta que o preocupava. Ele pergunta se Haitani estava mentindo quando afirmou ser camarada de Midori. Midori acena com a cabeça sem hesitação, confirmando que era uma mentira. Ele acrescenta que há muitas pessoas que usam seu nome para benefício próprio. Com este assunto resolvido, ele volta sua atenção para Rin, pergunta se ela terminou e, como se fosse um sinal, ela aparece ao seu lado, assentindo com a cabeça. Ela informa a ele que todos os danos foram reparados. Os olhos de Kanagi se arregalam de incredulidade ao olhar para sua casa, sua janela e a parede do quintal restauradas à perfeição. Midori, então com um sorriso radiante, sugere que entrem para discutir o futuro de Kanagi. Kanagi, parado, congelado no lugar, sente uma mistura de expectativa e inquietação tomando conta dele. No dia seguinte, a mãe de Kanagi o despede no portão enquanto um carro o espera. Ela lembra-lhe de verificar se está esquecendo algo. Mas Kanagi a tranquiliza, dizendo que está bem e que ela se preocupa demais. Ela mal consegue acreditar que a criança que criou em seus braços agora está indo para a casa de Midori. No entanto, Midori já assegurou à mãe de Kanagi que cuidará dele e o transformará em um grande caçador. Ao ouvir isso, Kanagi sente uma onda de empolgação, mas sua mãe continua um pouco preocupada. Escondendo sua preocupação, ela entrega a Kanagi seu almoço, insistindo para que ele coma, já que ele pulou o café da manhã. Mesmo que ele realmente não precise disso, Kanagi aceita sem discutir. Então sua mãe expressa sua preocupação diretamente a Midori, perguntando se seu filho enfrentará perigo. Midori confirma sem hesitação, ao que sua mãe revela que Kanagi sempre enfrentou dificuldades até agora. É um grande passo para ela confiar o cuidado de seu filho a Midori, mas, como mãe, ela não pode deixar de se sentir apreensiva. Dori, em um tom confiante, assegura a ela que vai treinar Kanagi até que ele não tenha mais fraquezas. Ao ouvir isso, ela finalmente concorda em deixar Kanagi em suas mãos. Ao entrarem no carro, Rin, o motorista, olha para Midori e pergunta se foi realmente certo fazer tal promessa à mãe de Kanagi, considerando que nem eles sabem o que o futuro reserva. Midori, momentaneamente preocupado, olha de volta pelo espelho retrovisor e vê a mãe de Kanagi dando conselhos de última hora, dizendo a ele como lavar suas roupas corretamente e lembrando-o de não dormir nu, ou ele vai pegar um resfriado. Vendo a preocupação dela, um olhar determinado surge nos olhos de Midori. Ele silenciosamente promete fazer o seu melhor. Enquanto isso, Kanagi, segurando suas emoções, diz seu último adeus. Quando ele está prestes a entrar no carro, sua mãe lembra-o de voltar para casa no ano novo. Quando finalmente partem, Midori pergunta se Kanagi está bem. Kanagi admite que teve que controlar bastante suas emoções. Midori se recosta no assento, dizendo-lhes para fazer o que quiser, seja comer ou descansar. Olhando ao redor, Kanagi nota as marmitas que sua mãe preparou, colocadas cuidadosamente ao seu lado. Ele abre a marmita, as palavras da mãe ainda em sua mente. Ao levantar a tampa, seus olhos se deparam com uma pequena mensagem de boa sorte cuidadosamente colocada sobre a costeleta de porco. O gesto simples o atinge profundamente, despertando emoções que ele não esperava. Ele pausa por um momento, refletindo sobre todo o cuidado e sacrifícios que ela fez por ele. Uma gratidão silenciosa se instala em seu peito enquanto ele começa a comer. Embora a refeição seja acompanhada pela picada de lágrimas não derramadas, Rin e Midori, sentados por perto, trocam olhares, mas permanecem em silêncio, permitindo que ele processe o momento à sua maneira enquanto a jornada continua. Ao chegar ao destino, Kanagi fica chocado ao ver o impressionante prédio da sede da Antiprofecia. Midori dá-lhe as boas-vindas, explicando que apenas alguns poucos despertos têm permissão para entrar. O peso desse conhecimento pesa sobre ele, e por um breve momento ele é dominado pela percepção do que está prestes a se tornar parte. Dentro de uma das salas, um homem está junto à janela, observando a chegada deles com uma intensidade silenciosa. Sem se virar, ele fala com outra pessoa na sala, confirmando que os novos membros chegaram. Uma menina. Uma garota com expressão indecifrável pergunta se isso é realmente sobre o recém-chegado. Um jovem responde, comentando sobre como é raro para eles ganharem um novo companheiro. No entanto, outro homem, encostado de lado com os braços cruzados, expressa ceticismo, insistindo que primeiro devem determinar se o recém-chegado é realmente digno de se juntar ao Antiprofecia. Enquanto isso, fora da sede, ele fica momentaneamente paralisado, lutando para processar completamente o ambiente ao seu redor. Perguntas giram em sua mente sobre o que exatamente é a unidade Antiprofecia. E poderia ter alguma conexão com a guilda Itihara? Sentindo seu desconforto, Queen reconhece a falta de clareza e pede desculpas por não ter explicado antes. Ela afirma que não pôde revelar tudo à mãe dele devido à natureza classificada, enfatizando que é um segredo nacional de alto nível. As palavras o atingiram mais forte do que esperava. Enquanto se dirigem ao prédio, Midori sugere levar sua bagagem para o dormitório primeiro. Rin se oferece para ajudar, mas ele recusa, insistindo que pode se virar sozinho. Assim que se prepara para seguir em frente, uma voz repentina corta o ar, pedindo para esperarem. A interrupção inesperada o assusta, e quando olha para cima, avista o jovem de antes parado acima deles. Sem hesitar, o homem declara que ele é quem deve explicar tudo. No mesmo instante, ele avança com um chute poderoso direcionado diretamente a ele. Reagindo instintivamente, ele levanta os braços para bloquear o ataque. Mas a força pura por trás disso estilhaça o chão sob seus pés. O impacto envia um tremor através de seu corpo. Ainda assim, ele permanece de pé, apoiando-se contra o choque. O homem, aparentemente impressionado, reconhece sua resiliência e oferece uma rara palavra de elogio. Intrigado, ele hesita por um breve momento antes de perguntar sua identidade. Sem perder o ritmo, o homem dá um passo para trás, aterrissando facilmente no chão antes de se apresentar orgulhosamente como Hanada Hikotaru, um membro da unidade Antiprofecia. E seu camarada? A revelação o surpreende. No entanto, há pouco tempo para hesitar. Hanada foi designado para explicar tudo, e esteja ele preparado ou não, a verdade está prestes a se revelar. Enquanto isso, Midori permanece tranquilo ao pedir a Rin um pouco de chá. Rin acena com a cabeça e serve-lhe uma xícara enquanto os dois continuam a treinar. Midori os observa calmamente, seu olhar firme, enquanto questiona Hanada sobre por que estão lutando apesar de serem camaradas. Hanada, impassível, explica que serve a dois propósitos: apresentar a unidade Antiprofecia a Kanagi e testar suas habilidades. A explicação permanece na mente de Kanagi, deixando-o incerto sobre que tipo de teste é realmente este. Sem aviso, Hanada move-se com precisão rápida, lançando outro chute contra ele. Kanagi reage instantaneamente, bloqueando o golpe com ambos os braços sem alterar sua postura. Hanada, ainda no meio do combate, começa a explicar as origens da unidade Antiprofecia.
Kanagi escuta, mas permanece cético, duvidoso que Hanada realmente pretenda fornecer uma explicação completa enquanto ainda estão envolvidos em uma luta. À medida que a troca continua, Hanada faz uma pausa por um breve momento para perguntar o nome de Kanagi antes de prosseguir. Sem hesitação, ele se apresenta como Kanagi Minato. Midori, ainda tranquilamente bebendo seu chá, reflete sobre como Kanagi tem sido testado repetidamente. Primeiro pela academia, depois por ele mesmo e até por um rank S. E agora ele enfrenta mais uma prova. Virando-se para Rin, Midori se pergunta em voz alta se Kanagi sempre será submetido a essas avaliações constantes. Rin, com expressão calma, reconhece que não há como evitar. Afinal, Kanagi é um talento que Midori selecionou pessoalmente. Os chutes incessantes de Hanada continuam a vir. Ainda assim, Kanagi continua bloqueando com as mãos. Sua resistência é inabalável. Em um momento, Hanada lança uma pergunta. Qual é o papel de um caçador? Kanagi responde sem hesitação, afirmando que a obrigação de um caçador é eliminar os monstros que emergem de rachaduras dimensionais. Hanada dá um sinal de positivo com o polegar, afirmando que sua resposta está correta. Ele continua comparando o papel ao controle de pragas. Uma analogia simples, mas de grande responsabilidade. Então, sem aviso, Hanada cai no chão, mudando a conversa com uma nova pergunta. Ele pergunta a Kanagi sobre os outros perigos que existem fora das fendas dimensionais. A pergunta pega Kanagi de surpresa. Ele hesita antes de pedir a Hanada que esclareça o que ele quer dizer com outros perigos. A expressão de Hanada escurece ligeiramente enquanto explica que o mundo enfrenta ameaças muito piores do que aquelas causadas por fissuras dimensionais. Ele fala de eventos aterrorizantes. O castelo dos 10.000 demônios pandemônio de 10 anos atrás e o grande surdo de Kyushu de 5 anos atrás. Kanagi reconhece imediatamente esses eventos como rupturas dimensionais em grande escala. Desastres que deixaram cicatrizes duradouras. E antes que ele possa formular uma resposta, Hanada de repente se lança sobre ele. O instinto entra em ação e Kanagi levanta os braços em defesa, conseguindo bloquear o ataque. Mesmo assim, a força pura do golpe o faz deslizar para trás. Hanada reconhece sua resiliência, elogiando-o por relembrar corretamente o conhecimento público sobre aquelas catástrofes passadas. Ele então acrescenta que Kanagi compreenderá muito mais sobre elas assim que começar o treinamento na academia. Assim que Kanagi se estabiliza, sua respiração ainda controlada, ele mal tem tempo de reagir quando Hanada aparece acima dele com uma velocidade impressionante. Não há tempo para pensar. A perna de Hanada já está descendo em um chute esmagador. Kanagi se joga para fora do caminho a tempo, desviando por pouco enquanto o pé de Hanada bate no chão. Uma árvore próxima recebe o impacto em vez disso, se partindo ao meio. A força do ataque deixa Kanagi momentaneamente atordoado. Hanada se endireita. Seu tom muda enquanto continua sua explicação. Os eventos que ele mencionou, como a Torre da Malevolência de 300 anos atrás, não são apenas desastres, são invasões em grande escala, ataques diretos de outra dimensão. Kanagi processa o peso dessas palavras, lutando para acreditar no que está ouvindo. Isso não é apenas história, isso está acontecendo agora. Hanada se aproxima, sua expressão séria. Ele admite que não entende por que os despertos de hoje parecem mais fracos em comparação com aqueles da Era da Torre. Há menos indivíduos que podem igualar a força dos fundadores originais, um fato que o preocupa. Nagi, preso entre a curiosidade e a preocupação, finalmente expressa a pergunta que tem crescido dentro dele. O que deveriam fazer? A resposta de Hanada é firme. É exatamente por isso que a unidade antiprofecia existe. Aqueles com a habilidade de prever essas ameaças e antecipar a chegada de verdadeiras catástrofes não compartilham seu conhecimento com o público. Eles informam apenas os elites, os únicos capazes de lidar com tais perigos. E esses elites, declara Hanada, são ninguém menos que os membros da unidade antiprofecia. Midori e Rin não conseguem evitar sorrir orgulhosos com essa revelação. Kanagi percebe que seu propósito é impedir que essas profecias se realizem. Hanada então diz a ele que, a partir de hoje, ele é oficialmente parte de suas fileiras. Ele é a primeira pessoa que conseguiu bloquear seus chutes consecutivamente, então lhe dá as boas-vindas ao grupo. Hanada estende a mão, sinalizando sua aceitação, e Kanagi a aperta. Midori e Rin aplaudem, e Hanada chama os outros despertos, que aparecem acima da casa em silêncio. Hanada pergunta a eles o que vão fazer, mas eles simplesmente o encaram e desaparecem, o que pega Kanagi de surpresa. Midori comenta que eles desaparecem como se fossem vilões, mas Hanada apenas balança a cabeça, sugerindo que eles querem ver tudo por si mesmos. Hanada se vira para Midori, pedindo para deixar isso com ele, e Midori faz exatamente isso, indo embora. Hanada então ajuda Kanagi com suas coisas, oferecendo-se para mostrar-lhe seu quarto no dormitório, pelo qual Kanagi o agradece. Aquela noite, enquanto se acomoda em seu quarto, Kanagi não consegue deixar de refletir sobre o significado da organização na qual acaba de ingressar. Uma organização focada em lidar com profecias em seu mundo. Ele se pergunta se os fundadores enfrentaram o mesmo tipo de crise durante a Era da Torre. E se ele agora está lutando contra algo previsto, seus pensamentos se enchem de ansiedade. Mas então, uma voz interrompe sua preocupação, sugerindo que ele simplesmente treine. Surpreso, ele se vira para ver Hinoki e os outros fundadores à sua frente. Ele rapidamente pede desculpas por não ter falado com eles antes, mas Hinoki o tranquiliza dizendo que eles tomaram uma decisão. Como fundadores, decidiram treiná-lo para se tornar o mais forte despertador, assim como Midori. Com a orientação deles, ele poderia se tornar o despertador mais forte da história. Um de seus discípulos. Kanagi fica surpreso, perguntando se eles realmente querem que ele seja seu discípulo. Hinoki acena com a cabeça e responde afirmativamente, acrescentando preocupadamente que é uma boa ideia. Mas Hinoki provoca que isso levará a uma espécie de batalha campal entre eles. Kanagi, preocupado, os exorta a não brigar por causa dele. Hinoki explica que as coisas começaram assim, mas depois de observá-lo mais de perto, os fundadores mudaram de ideia. Em vez de usar seu corpo para seu próprio benefício, acham a ideia de treiná-lo muito mais intrigante. Hinoki então compartilha que quando Kanagi derrota o usuário de veneno, ele consegue copiar todos os movimentos deles, mesmo que não consiga replicá-los no mesmo nível de proficiência. No entanto, Kanagi aprende o básico rapidamente. Hinoki pergunta se Kanagi entende o significado de sua conquista, apontando que possivelmente é resultado de seu emblema do vazio.
Mas, mais importante, é sua rapidez de aprendizado que o destaca. Essa habilidade, Hinoki explica, é mais forte do que qualquer talento dos fundadores. Enquanto Hinoki fala, Kanagi sente lágrimas se acumulando em seus olhos. Ele se lembra dos olhares de decepção dos seus treinadores anteriores. As pessoas que lhe disseram que parecia que ele não tinha talento. Até este momento ninguém esperava nada dele. Tudo parecia um sonho, especialmente quando ele foi tratado como lixo e continuamente intimidado por falhar no teste de qualificação de caçador 3 vezes. Ele relembra as risadas dos colegas de classe, suas vozes zombeteiras o incentivando a desistir. Seu nome é frequentemente esquecido, perdido na multidão, já que ninguém se importa o suficiente para lembrá-lo. Ninguém tem fé em seu futuro e ele se acostumou a ser ignorado. Agora, duas das figuras mais renomadas, Midori e Hinoki, o reconhecem. A ideia de tal reconhecimento o enche de incredulidade, fazendo-o questionar se realmente merece essa nova felicidade. Por tanto tempo, ele os admirou de longe, nunca esperando que confiassem nele. Naoki, percebendo a reação dele, se aproxima com um sorriso tranquilizador e coloca a mão em seu ombro, pedindo que ele não deixe suas emoções dominá-lo. É então revelado que suas próprias almas residem dentro dele, especialmente durante seu sono. Essa presença permite que ele acesse um espaço livre das restrições habituais de tempo e dimensão. Com isso em mente, eles apresentam seu rigoroso plano de treinamento. Todas as tardes, ele treina com a unidade anti-profecia, e à noite, dentro de seus sonhos, ele continua suas lições. O sono tranquilo agora é coisa do passado. Mas ele já se preparou para o desafio. Sem hesitar, ele aceita a orientação deles, expressando sua determinação em seguir o exemplo deles. Conforme a noite passa e a manhã chega, na traseira, no banheiro, Hanada está ao lado da pia, lavando o rosto quando o vê entrar. Uma saudação é trocada, embora o cansaço ainda esteja em sua expressão. O esgotamento é evidente, e ele admite que ainda não se ajustou à agenda extenuante. Hanada, entendendo muito bem, lembra-se de suas próprias dificuldades durante seus primeiros dias no dormitório. No entanto, algo inesperado chama a atenção de Hanada, uma aura poderosa emanando dele. A curiosidade aguçada, Hanada age por impulso, lançando um chute rápido em sua direção. Ainda assim, em um movimento aparentemente sem esforço, ele simplesmente abaixa a cabeça, simultaneamente cuspindo a água da boca antes de se afastar. Sem dar uma segunda olhada, ele ignora as brincadeiras de Hanada, afirmando que não tem paciência para tais coisas logo de manhã, e que está indo para o refeitório primeiro. Hanada, incrédulo, percebe que a velocidade de seu ataque é mais rápida do que no dia anterior, mas ainda assim foi esquivado com facilidade. Momentos depois, na cafeteria, Hanada encontra um lugar adequado para se sentar e se aproxima de uma mulher que está saboreando uma fruta. Ele pergunta se ela se importa que eles se juntem a ela, ao que ela dá uma aprovação curta. Aproveitando a oportunidade, Hanada senta-se à sua frente e sinaliza para ele se sentar ao seu lado. O reconhecimento surge quando ele se lembra que a mulher foi apresentada como uma das camaradas de Hanada no dia anterior. No entanto, seu comportamento permanece distante. Ela o trata com formalidade, deixando claro que não está particularmente contente com a sua presença. Apesar disso, ele a cumprimenta e se apresenta. Sua indiferença é imediata. Ela não tem interesse em aprender o nome dele, nem pretende lembrá-lo. Levantando seu garfo e apontando na direção dele, ela declara que só reconhecerá o nome dele quando o considerar digno. Até então, ainda assim, o treinamento é a prioridade, e espera-se que ele a acompanhe em uma missão para eliminar uma profecia. A profecia remonta a 1945, quando o primeiro livro da profecia foi desenterrado nas profundezas do gelo da Antártica, enterrado a 3.000 metros de profundidade. Era conhecido como o Livro da Perdição. Sua escrita era grosseira, lembrando os rabiscos de uma criança, mas seu conteúdo previa um futuro catastrófico. De acordo com suas previsões, o mundo seria submetido a um ataque devastador 80 anos depois, juntamente com uma série de desastres apocalípticos. O peso de suas palavras foi suficiente para que o mundo o levasse a sério. Enquanto viajam no carro, ela faz uma pergunta, levando-o a refletir sobre por que o mundo escolhe acreditar nas previsões sombrias do livro. Seus pensamentos ficam um momento antes de ele olhar em sua direção, ainda incerto sobre seu nome. No entanto, antes que ele possa perguntar, ela dispensa a necessidade de apresentações e o incita a dar uma resposta. Ele argumenta que as profecias devem ser precisas, mas a reação dela é imediata. Ela zomba da resposta dele, questionando sua inteligência, se até um único evento inscrito no livro do destino acontecer. O mundo enfrentará seu fim. O peso dessa revelação o deixa atordoado. À medida que a conversa continua, ele se volta para Hanada, curioso sobre o número de profecias registradas. Hanada estima que sejam cerca de 200, uma revelação que o deixa sem palavras. Ele não pode deixar de se perguntar se o mundo já está além da salvação. No entanto, Midori o tranquiliza dizendo que quase 180 dessas profecias já foram evitadas, uma afirmação que o enche de admiração. Ainda tentando entender o significado de tudo isso, ele volta à questão de por que o mundo deposita sua fé no livro. A mulher explica que o livro da destruição foi descoberto por um explorador chamado Bernard Russell. No momento em que Bernard o abre, a primeira página o cumprimenta com as palavras: "Olá, Bernard." Seguido por um horário preciso, 17 de março de 1945, às 11h35 da manhã, em um dia ensolarado, a data e hora em que ele descobre o livro. A assustadora precisão dessa previsão não deixa espaço para dúvidas. Horas depois, eles chegam ao seu destino, no distrito de Sumida, em Tóquio, onde uma fenda dimensional de nível intermediário se formou. Ao se aproximarem, guardas estacionados no local bloqueiam seu caminho, afirmando firmemente que a área é restrita. Ignorando os avisos, eles passam por eles com uma velocidade notável, deixando os guardas momentaneamente atônitos. Quando ele hesita, questionando se realmente está tudo bem prosseguir, Hanada o assegura que sim. A mulher começa a explicar a crise mais ampla em questão. Eventos catastróficos como a Terceira Guerra Mundial, o lado escuro da Lua, a pandemia invasiva e as árvores flutuantes foram todos classificados como emergências. Entre esses, o surto de pandemônio e o incidente que Midori consegue suprimir se destaca como um exemplo particularmente grave. Embora o Livro da Perdição seja amplamente conhecido, é apenas um dos muitos grimórios espalhados pelo mundo. A unidade antiprofecia existe especificamente para reunir informações, analisar previsões e tomar ações preventivas. Suas responsabilidades abrangem múltiplos níveis de ameaça, classificação 13.
3. Envolvendo a destruição de uma ou várias regiões. Posto 2. Escalando para a emergência nacional. Classe 1. Afetando o meio ambiente do planeta como um todo. Classe especial. Reservada para a destruição do mundo. Ele ouve atentamente, sua percepção crescente se transformando em alarme. Com urgência na voz, ele pergunta se essas missões agora são exclusivamente responsabilidade deles. A mulher, impassível, confirma que tais deveres naturalmente vêm com ser membro da unidade anti-profecia. Pouco depois, Kisaragi e sua equipe os avistam cruzando a linha amarela de atenção e imediatamente os confrontam. Assumindo que são civis, Kisaragi os alerta a voltarem, explicando os perigos de sua localização. No entanto, ela ignora suas preocupações, afirmando que a profecia de hoje é um evento de nível 3, embora a fenda dimensional à frente deles pareça ser de nível intermediário B. Na realidade, ela representa uma ameaça muito maior. Um desastre de nível 3, codinome Yellow Journal. Ela tem certeza de que a fissura vai se expandir ainda mais, e quase como se fosse um sinal, ela começa a se alargar a uma taxa alarmante. Kisaragi se vira, os olhos se arregalando de horror enquanto a fissura se abre completamente. Uma onda de criaturas começa a sair, cada uma mais monstruosa do que a anterior. Com um comando brusco, ele ordena que sua equipe se prepare para a batalha, mas a resposta é imediata e brutal. As criaturas dominam suas forças em instantes, derrubando-os com pouca resistência. O pânico se instala enquanto ele pragueja baixinho, percebendo que até mesmo caçadores de classe B e C estão lutando para se manter firmes. Então, sua atenção se volta para um perigo ainda maior, a imensa pressão irradiando de um monstro de nível chefe. Observando os recém-chegados avançarem, Kisaragi tenta mais uma vez intervir, avisando-os para recuarem. Mas antes que ele possa dizer mais, a mulher pressiona a mão no chão e lança um feitiço chamado Trismegistus. Instantaneamente, lanças surgem de baixo, empalando as criaturas em um golpe rápido e implacável. Seus corpos desabam, sem vida, enquanto o sangue se acumula ao redor deles. Hanada também lança seu próprio ataque. Com um surto de velocidade, ele se move fluidamente pelo campo de batalha, derrubando cada inimigo em seu caminho com movimentos precisos e calculados. Haji, testemunhando a demonstração de habilidade, fica sem palavras. Ele sempre se considerou formidável como um caçador de rank Ace. No entanto, esses indivíduos o superam em muito. Ele não consegue compreender quem eles são ou de onde vieram. Então, a mulher se volta para Kisaragi e, com uma certeza inabalável, ordena que ele recue. Do ponto de vista deles, ele é o civil nessa situação. O olhar de Kisaragi cai para a mão dela, onde um emblema está impresso em sua pele. Reconhecimento surge em seu rosto. A presença deles aqui não é aleatória. Eles são agentes do governo. Antes que ele possa processar as implicações, uma mão massiva emerge da fenda dimensional, rasgando-a ainda mais. À medida que a fenda se amplia, uma besta imponente avança. Giliaunir, um ser muito além do rank S, paira. Sobre eles, sua forma monstruosa irradiando uma presença avassaladora. Sem hesitar, a mulher avança, preparando-se para atacar. Kisaragi grita, avisando-a contra um ataque imprudente. Mas suas palavras caem em ouvidos moucos. Juntos, eles lançam seu assalto, implacáveis diante da ameaça à sua frente. Hanada rapidamente desferra uma série de chutes no homem bestial, apenas para perceber, chocado, que seus ataques não têm efeito. A armadura antifísica da criatura torna seus golpes inúteis, forçando-o a recuar justo quando ela avança em direção à mulher. Sem hesitação, ela concentra energia à sua frente, preparando um contra-ataque. No entanto, antes que ela possa reagir, Kanagi aparece entre eles, detendo o ataque do Homem-Fera apenas com suas mãos nuas. O impacto faz o Homem-Besta explodir em uma explosão de energia, deixando todos momentaneamente atordoados. Quando a poeira se assenta, Hanada reconhece o ataque como um choque de penetração. O que realmente o choca, no entanto, é ter derrubado um monstro de rank S mais um com um único golpe. A realização de que a força de Kanagi aumentou significativamente da noite para o dia o atinge. Embora a mulher chame, afirmando que tal força era desnecessária, ele sabe que, ao enfrentar um inimigo com alta resistência física, atacar de dentro é a abordagem mais eficaz. Ele aprendeu isso com Wantak, o Punhos, santo que lhe ensinou o básico dos ataques de penetração na noite anterior. Com isso, Kanagi se vira para a garota e pergunta seu nome, observando que ele a salvou, então pelo menos merece isso. Ela revela animadamente que seu nome é Akane. Sem tempo para se demorar no momento, Hanada se volta novamente para o campo de batalha, aprimorando suas habilidades físicas para enfrentar a nova onda de monstros que emerge da fenda. A mulher destemida lança seu próprio ataque, encharcando seus oponentes em mercúrio líquido antes de incendiá-lo em uma poderosa explosão com sua habilidade Mercurius Reject. Juntos eles avançam, reconhecendo que, assim como Kanagi apontou anteriormente, quebrar seus inimigos por dentro está se mostrando muito mais eficaz. Determinada a seguir em frente, ela sinaliza para Hanada e, sem hesitação, ambos avançam em direção à fenda dimensional. Atrás deles, Kisaragi só pode assistir incrédulo. Ele sabe que o mundo além da fenda é completamente diferente. Um reino desconhecido cheio de perigos inimagináveis. Aventurar-se lá dentro é loucura. No entanto, antes que ele possa reagir, os dois já avançaram, saltando pela fenda sem hesitar, deixando-o cercado pelos corpos sem vida de monstros de rank A. A compreensão o atinge. Esses dois não são lutadores comuns. Eles devem fazer parte da organização secreta rumorada. Ao entrarem na dimensão, um enxame avassalador de criaturas os espera. Avaliando a situação, Akane levanta a mão, notando que os monstros são idênticos aos do lado de fora. Com precisão, ela conjura uma rajada de lanças de mercúrio, empalando as criaturas instantaneamente. Kanagi, enquanto corre, observa sua técnica, reconhecendo seu imenso poder. Ele entende agora por que ela é considerada a lutadora de maior impacto em área dentro da unidade anti-profecia. Derrotando os outros inimigos, Akane agora se encontra em frente a um monstruoso urso. No entanto, quando está prestes a atacar, Hanada salta em direção ao urso primeiro, ao ver. Quando ele, o urso balança suas garras, mas Hanada desvia delas saltando para o telhado, e então segue com uma série de chutes ao redor da besta. Kanagi observa maravilhado enquanto Hanada se move facilmente e simplesmente ri. No entanto, para sua surpresa, Kanagi de repente corre em direção ao urso e desencadeia uma série de chutes como ele fez, perguntando a Hanada se parecia semelhante à sua própria técnica. Hanada fica surpreso, mas sorri em admiração. Depois de derrotar o monstro, eles avançam. Akane percebe que, à medida que avançam, o número de inimigos diminui. Eles finalmente chegam a um enorme espaço aberto que se assemelha a uma arena. De repente, sentem uma aura poderosa ao redor, percebendo que algo está vindo. Para sua surpresa, um enorme monstro guerreiro minotauro pula na frente deles, completamente enfurecido. É um minotauro cego-chefe com um nível de poder de classificação triplo S. Enquanto Hanada e Kanagi estão surpresos com sua presença imponente, Akane permanece despreocupada
diante dele, questionando se este é realmente o chefe. Numerosas lanças emergem do portal enquanto Akane grita para os outros liberar seus ataques mais fortes. Ela cuidará do golpe final, aqui. Ao dizer isso, Hanada começa a canalizar sua energia enquanto Kanagi permanece ao fundo, admirado com os ataques de ambos. No entanto, lá no fundo, ele sabe que pode não ser suficiente para derrotar a besta. Quando Hanada ouve isso, ele fica surpreso que Kanagi duvida de seus ataques mais fortes. Apesar de ser bombardeado por ataques mágicos, a besta balança sua arma maciça, criando uma cratera no chão e enviando ondas de choque poderosas por toda a arena. Quando a poeira baixa, eles ficam chocados ao ver que a besta permanece completamente ilesa, mesmo após seus golpes mais poderosos. O grupo se prepara para a batalha mais uma vez. Enquanto Kanagi se prepara, ele de repente ouve alguém elogiando o talento de Akane. Ele reconhece essa voz. Pertence ao espírito de seu fundador, Kili. Kili, um alquimista, expressa preocupação de que Akane, apesar de sua pureza, agilidade e força incrível, possa ter seu talento desperdiçado ao morrer tão jovem nesta batalha. Segundo Kili, Akane deu o seu melhor. Mas este Minotauro está em um nível de poder completamente diferente. Ela subestimou a resistência física do monstro, que está a 100%. Preocupado, Kanagi pergunta o que deve fazer, ao que Kilik simplesmente ri, o que significa... Enquanto isso, Hanada e Akane lutam contra a besta, percebendo que deveriam ter trazido alguém habilidoso em magia. Quando Akane olha para Kanagi, fica surpresa com a estranha energia que emana do corpo dele. Kanagi entregou o controle do seu corpo para Kilik, que lança seu poderoso feitiço Mercúrios, na perna da besta. O feitiço congela a parte inferior do corpo, deixando Akane completamente atordoada. Ela está chocada não só porque Kanagi usou o mesmo tipo de habilidade que ela, mas também porque ele a executou de uma forma que imobilizou efetivamente a besta. Kilik, agora controlando o corpo de Kanagi, olha para Akane com uma expressão séria e a chama de tola. Ele então a repreende por sua falta de flexibilidade em sua expertise, dizendo que ela ainda precisa aprender a manipular substâncias em 3 formas diferentes para realmente se tornar uma alquimista. Enquanto Kilik fala, ele simultaneamente preenche o corpo inteiro do Minotauro com mercúrio. À medida que o metal líquido começa a escorrer da boca do monstro, ele lança um feitiço de fervura. O mercúrio dentro da besta aquece rapidamente, fervendo por dentro, enquanto seus vapores tóxicos se espalham pela arena, dificultando a respiração dos outros. Akane observa maravilhada, percebendo que em vez de depender da força bruta, Kilik usou temperaturas extremas para subjugar o monstro. Enquanto isso, o Minotauro se contorce de agonia, seu corpo superaquecendo por dentro. Enquanto executa o feitiço, Kilik menciona casualmente a Kanagi e quer fazer de Akane sua discípula. Kanagi, no entanto, descarta isso como uma piada. O mercúrio fervente finalmente domina o Minotauro, reduzindo-o a um montão sem vida no chão. Com isso, a missão do dia, derrotar o chefe, que foi classificado como uma profecia de nível 3,